porque o São Paulo, o torcedor tá tranquilo, né? Tá bem, acho que tá até acima do esperado, hein? E venceu o Botafogo por 1 a 0. Tá melhor que o Neymar. O quê? Tá melhor que o Neymar. Tá. Gol do Dinheiro, aliás, a gente tem que falar sobre Ancelotinho também, né? Não foi muito, a partida do Botafogo não foi nada boa. E até por isso, PVC, ficou a sensação que dava para ser mais. Mas é um time mexido, é um time que está pensando na Libertadores, um time com muitos desfalques. É um São Paulo que vem muito bem, superando muitas adversidades. Você concorda comigo ou não? Mais ou menos. O São Paulo tem que estar melhor do que está, mas o São Paulo está sobrevivendo. É 7º lugar no Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do Botafogo. Se você pensar no Brasil... Já que a enquete do Neymar é acima do esperado, dentro do esperado, abaixo do esperado... O São Paulo está onde? No campeonato que tem o Mirassol em 4º lugar e o São Paulo em 7º, o São Paulo está acima do esperado ou abaixo do esperado? O Mirassol é o esperado? O Mirassol não é o esperado, o Mirassol é o inesperado. Você está abaixo do inesperado. Mas não é mais mérito do Mirassol do que demérito dos outros? É qualidade do Mirassol, mas ele tá abaixo, se você está abaixo do Mirassol, você está abaixo do esperado. Ou você pelo menos está abaixo do inesperado. Que é o Mirassol. Eu acho que São Paulo está sobrevivendo. E São Paulo está num momento de oscilações, mas um momento bom. E está claro que o São Paulo precisa investir na Libertadores. A grande dificuldade é o jogo de quinta-feira. Por isso eu entendo. Ontem o São Paulo conseguiu ganhar o jogo do Brasileiro, se colocar numa posição boa no Brasileiro para disputar a vaga na Libertadores no ano que vem, porque ele tem os mesmos 35 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado, e recuperar elenco para quinta-feira. O Marcos Antônio voltou, o Arboleda voltou, o Rigoni estreou. Então, concretamente, o que aconteceu ontem? 3 pontos e 3 jogadores. 3 pontos e 3 jogadores. Contraponto ao Ferreirinha. Rigoni e Toló estrearam você citou... E o Arboleda e o Marcos Antônio voltaram. Eu acho que o Tolói não vai ser titular na quinta-feira. Mas o Marcos Antônio pode ser, o Rigoni pode ser e a Arboleda pode ser. Porque o Arboleda pode ser, o Tolói não será. Porque aí você volta a ter a zaga titular e 2 reservas. Né? Você faz Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e passa a ter Tolói e Sabino no banco. O mais provável. Você volta a ter Marcos Antônio como volante e tem a Bobadilha que volta e Alisson ou Rodriguinho. Então você tem o meio campo certo. Você tem Enzo Dias com o Wendel reserva e você tem Cédric. E aí você escolhe os 2 atacantes, Luciano e mais um. O grande problema é que o Ferreirinha não jogou ontem por problema muscular. Mas você tem o Rigoni, tem o Dineno confiante e tem a possibilidade do Rigoni como atacante ou do Dineno para segurar a bola no jogo de segunda bola. A bola quebra para o Dineno ganhar e colocar o time no campo de ataque. Então ganhou opção. Ganhou o jogo e ganhou a opção. O Dineno que marcou o gol da vitória do São Paulo ontem. Agora, PVC, coletivamente, é um time que está funcionando bem? Eu estou até mais otimista que você, hein? Eu achei que você estaria um pouquinho mais empolgado com o São Paulo. Eu estou um pouco empolgada com esse São Paulo, pelas dificuldades que tem e pelo que o time cresceu nas mãos do Crespo. Coletivamente te agrada? Eu acho que coletivamente o time está melhor do que estava com o Zubeldia. E isso, os treinos falam... Ninguém está vendo o treino, mas todo mundo que está vendo o treino e você conversa, está dizendo. Ele se preocupa em fazer triângulos, em fazer agrupamentos, o time joga mais junto, o time tem mais opção de passe, o time se espaça menos. Conversei com o Muricy semana passada. O Muricy diz, a gente tinha um problema que o time se espaçava demais, o time está espaçando menos, o time está mais compacto. Então tem um time mais coeso. É um time mais seguro para jogar contra a LDU. Só que jogar contra a LDU em Quito é muito difícil. A LDU não perde há 29 jogos como mandante. É bem difícil jogar lá, né? Contra a LDU em Quito. A gente vai falar mais sobre essa partida, claro, ao longo da semana. Agora, falando sobre estreias, né? Tivemos Rigoni e Rafael Tolói também. O Crespo falou sobre o jogador. Bora aí, Crespo. Eu sou muito contente por o Rafael, porque apenas chegou, ele teve uma lesão, recuperou. Mas acho que foi muito familiar todo para ele. O lugar, porque já conhecia,
o sistema que ele jogava no Atalanta com Gasperini tem muitas coisas em comum para zagueiros. Então foi muito natural a situação. Era só ver se ele podia sostener essa intensidade durante 90 minutos. Acabou muito cansado, mas fez muito bem. Muito contente por ele, merecia. Tem uma preocupação, a gente está ouvindo aí o Crespo sobre o Tolói, mas tem uma preocupação das laterais, né, PVC? Porque o Enzo Dias e o Wendel também saíram sentindo, então a gente tem que ver como é que está a situação física desses jogadores. Pensando já contra a LDU, esses retornos, né, que a gente está citando, essas estreias, mais opções. O que dá para imaginar? E não sei se tem alguma novidade sobre Lucas Moura e Oscar também. Não, será que não dá para pensar por hora, né? Não, só semifinal. O Lucas, com muita sorte, muita sorte, ele pode ter chance de ficar no banco no segundo jogo contra a LDU no Morumbi semana que vem. Mas não é. É semifinal. Com sorte é semifinal. Você vê que nas oitavas de final, eu estava dizendo, o São Paulo precisa sobreviver ao Nacional porque vai ter de volta a Arboleda, vai ter de volta a Lucas, vai ter de volta Oscar, não vai ter de volta ninguém. Né? Vai ter de volta a Arboleda. Que eu acho que começa jogando em Quito, mas a gente tem que olhar o noticiário dos próximos dias para entender se o Arboleda já vai ter condição para 90 minutos. Minha impressão, em Quito vai ser Rafael, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano e Rigoni. Acho. Tem 3 dias para a gente ter certeza disso. Mas é um time que ele está melhor taticamente, mas ele tem muita dificuldade da quantidade de jogadores que faltam ou que falham ou que você não sabe se vai poder contar. É questão técnica, né, PVC, que não tem assim uma grande oferta de jogadores técnicos nesse momento para fazer a diferença. Eu acho que tem coisas... O São Paulo tentou melhorar muito a questão do CT, né? Super CT não pode ser o nome do patrocinador. O São Paulo era CCT porque era um centro de treinamento absolutamente conceituado. O C primeiro não era de conceito, mas era isso que ele era. E hoje a gente se pergunta por que quem entra no departamento médico do São Paulo demora tanto tempo para sair. E por que tanta gente se reveza no Departamento Médico de São Paulo? E se não vê isso acontecer no Flamengo e no Palmeiras? Pode ser azar. Pode ser só azar. Mas por que você tem um investimento em equipamento e mesmo com esse investimento em equipamento que o São Paulo sabidamente fez nos últimos anos, os jogadores entram no centro de treinamento, no departamento médico e demoram para sair? Você começa a fazer conta inacreditável. Arboleda fora, Marcos Antônio fora, Alisson estava fora, voltou agora, Lucas fora, Oscar fora, Caleri fora, tudo bem, lesão de joelho é lesão de joelho. Sim. Né? André Dias fora, lesão de joelho. E não é de hoje, né? O Crespo, em 2021, na outra passagem, já reclamava disso. Então, é um problema que vem sendo muito recorrente aí no São Paulo. E do lado do Botafogo, em PVC, tem problema também, né? O time não jogou bem, mais uma decepção aí na temporada. Como é que você está vendo o trabalho do Ancelotinho? O que aconteceu com o Botafogo ontem? Perder no Morumbi é normal. Jogou mal, né? É o quê? Mas jogou mal. Não, porque às vezes você fala perder é normal e alguém vai dizer, não é normal! Perder aqui não é normal! Mas perder no Morumbi, o São Paulo não ganhava do Botafogo desde 2020, então nem normal é. Mas jogou mal, né? Tem isso. O time tem oscilado demais. E aí você vê o técnico dizendo, a gente precisa parar de falar do ano passado, porque no ano passado era outro elenco. Tá bom, mas a expectativa que se criou não era para o Botafogo voltar ao bloco intermediário, era para o Botafogo brigar por títulos, e não vai brigar por título esse ano. Botafogo, o técnico falou, o Brasileirão não acabou, e a diferença era de 9 pontos reais, né? Agora é de 12 pontos reais, porque o Flamengo ganhou e o Botafogo perdeu. São 12 pontos para tirar em 15 rodadas. Não vai tirar. O Botafogo não vai ser campeão brasileiro. O Botafogo não vai ganhar título nesse ano. O que, ok, não é um absurdo. Mas a questão é a expectativa e a realidade. O ponto central para mim é voltar para o discurso do começo do ano.
Não tem problema começar o ano projetando que a partir de abril vai dar tudo certo. Não é assim. Você pode passar de ano sem estudar para a prova. Mas no ano seguinte, você vai saber que você deu sorte que vai estudar para a prova. Porque senão vai tomar pau. É o que está acontecendo com o Botafogo. Se você não estuda para a prova, no final do ano não vai dar certo. É complicada a situação do Botafogo, né? Diante das expectativas pelo ano lindo de 2024, né? Com o título brasileiro da Libertadores. Então, 2025 não está sendo como o botafoguense esperava.